Então, vou precisar que todo mundo que esteja aqui esteja muito consciente e, principalmente, escutando da melhor forma que puder, para que vocês consigam cascatear essa estratégia para a rede de vocês. Para que a gente finalize o ano de uma forma incrível e que, principalmente, faça uma trajetória já de preparação para o próximo ano. Check, todo mundo on? Sim. Amo! Bora lá. Às vezes eu vou pedir muita participação de vocês, então vou precisar que vocês façam várias interseções e vários atravessamentos. E, gente, muito prazer, meu nome é Davi Vieira, entrei no MED em 2021, estou aqui em 2024 na Brasil Júnior, passei pelo time RN, tive o privilégio de ser da RN Júnior, e atualmente eu ocupo o cargo de líder de educação superior na BJ, além de ter participado do Comitê do Futuro do MED, muito voltado para lideranças protagonistas. E é muito sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então fiquem super à vontade para tirarem as suas dúvidas. E muitos desses indicadores das lideranças protagonistas para uma construção de um evento, de um estímulo, de um produto que seja assertivo, a gente vai precisar olhar para o que já foi falado e que principalmente vai ser detalhado depois no documento de premissas e indicadores, fundamentos e premissas do novo planejamento estratégico. Quando a gente fala, por exemplo, indicadores para lideranças protagonistas, olhando para IJs, a gente vai olhar para tempo de permanência. Esse indicador, com certeza, vai ter algumas dúvidas, porque, vai começar a contabilizar a partir de 2025, vai ser 2024. Gente, a partir de 2025 será contabilizado no momento que você coloca e acrescenta aquele usuário no portal, e além disso, a partir do momento que você coloca o termo de voluntariado. Então, vamos supor, entrei no MED em 2021, coloquei meu termo de voluntariado no portal, eu vou contabilizar para a minha J a partir de 2021. Davi, saí de J, entrei para instância, entrei para, seja núcleo ou federação. O que eu faço? Então, você está encerrando seu tempo na EJ, você coloca seu termo de desligamento e aquele será o tempo contabilizado, a partir do termo de voluntariado da EJ e o termo de desligamento da EJ. Aquele é o tempo de contabilizado de tempo de permanência para aquele membro específico. Quando a gente fala sobre engajamento com o MED, era muito conhecido como membro colaborativo, então mudou um pouquinho o nome e algumas definições, mas basicamente ele vai mensurar a porcentagem de membros daquela EJ que estão indo para eventos, para produtos, para estímulos no geral, que são feitos pelos núcleos ou federações. Então, alguns pontos que mudaram e que são extremamente necessários é que, primeiro, tem que ter diferentes EJs naquele estímulo. Davi, obviamente, né? Eu estou fazendo um evento, só uma EJ vai. Então, infelizmente, a gente precisa colocar algumas restrições para que haja esse intercâmbio de conhecimento e que as EJs tenham uma vivência empresarial, principalmente se conectando com outras EJs. E, além disso, o membro atualmente precisa participar de pelo menos um no ano. Essa necessidade continua a mesma. Quanto às políticas de diversidade e inclusão, a gente olha que vai ser bem mais detalhado como elas serão contabilizadas no documento de fundamentos e premissas. Mas, basicamente, a gente quer garantir que as EJs não só estejam atraindo, mas elas estejam com planejamento de retenção daqueles membros de grupos subrepresentados. Então, a gente precisa, e principalmente precisa cascatear essa necessidade para as EJs, que elas vão ter que trabalhar pelo menos 2 grupos subrepresentados, e aqui eu trago exemplos de pessoas com deficiência, gêneros minoritários, como mulheres, pessoas não binárias, LGBTs, pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, e, obviamente, precisa alcançar a porcentagem de piso de membros pertencentes a esses grupos subrepresentados das 2 batalhas. Davi, como isso vai se dar na hora de contabilizar? Calma, que não saiu ainda o documento de fundamentos e premissas, e é nele que a gente vai detalhar bem direitinho. Mas como a gente vai falar sobre eventos assertivos, estímulos assertivos, produtos assertivos, e que eles sejam inclusivos, a gente vai estar olhando para 2 específicos desses 3, o engajamento com MED e políticas de diversidade e inclusão. Gente, quanto a esses 3 indicadores, alguma dúvida até agora? Ficou alguma coisa obscura? Posso esclarecer de alguma outra forma? Ok, estou compreendendo que todo mundo aprendeu tudo, nem precisa do documento de fundamentos e premissas. Eu amo. Agora, quando a gente olha para os indicadores de instância, a gente está vendo 2 grandes pontos.
EJs em produtos e principalmente, CSAT dos produtos. Essa EJs, a presença de EJs nesses estímulos, nesses produtos, é muito sobre a porcentagem da rede que adere àquele produto específico. E aqui a gente tem algumas diferenciações dos produtos que usualmente a gente constrói nesse triênio para o próximo. A primeira diferenciação é que cada instância, no geral, poderá cadastrar até 5 produtos de conexão. Então, não são só 4, a partir de agora são 5, muito olhando para a perspectiva com a FEGENG, que é uma instância nucleada. Então, muitas vezes é dificultoso ter essa questão de escolher quais seriam esses eventos que contabilizariam para os membros colaborativos. Um desses produtos de conexão, ele tem que ser diferente de evento. Então, vamos supor, pode ser um coworking de EJ, pode ser uma jornada de educação em que durante meses você vai ensinando a rede algum estímulo ou algum conteúdo específico. E além disso, a BJ terá 2 eventos que também serão contabilizados para os membros colaborativos, para o engajamento com o MEG. Ou seja, o ENEG e o EDL vão ser contabilizados e terão outros 5, que são da federação normal. Então, vai ser uma maior oportunidade da gente ter mais EJs e, principalmente, mais educação para a rede. E, por fim, só as EJs que atingirem a meta de engajamento com o MEG contarão para essa métrica. Davi, como assim? Ou seja, se eu tenho 5 EJs, dessas 5 EJs, 3 conseguiram bater todos os membros necessários àquele piso para que ela ganhasse o selo de EJ engajada com o MEG, que conseguiu levar seus membros específicos. Muito legal. Então, para essa federação... Opa! Pode falar, meu bem. E... Show! Mil perdões, gente. Desculpa. Perfeito. Agora vocês estão vendo? Vocês querem que eu dê uma recapitulada? Show, perfeito. Algumas mudanças e as principais delas. Agora, federação, núcleo, instâncias no geral terão 5 eventos para contabilizar, não só 4. E a BJ terá 2, o EDL e o ENEG, para contabilizar, totalizando 7 eventos que as EJs têm a oportunidade de mostrar engajamento. E nesse grande tópico, um desses eventos, desses 5, que a instância tem que ser diferente de evento. Então, pode ser uma jornada de educação para a rede, como se fosse, por exemplo, uma jornada de articuladores, que usualmente é feito para os núcleos, mas como se fosse para J, abordando conteúdos que sejam de interesse. E, obviamente, nessas EJs só serão contabilizadas as EJs presentes no produto de conexão, aquelas que atingirem um engajamento com o MEG. Então, de novo, trazendo aquele exemplo. Se a minha instância tem 5 EJs e 3 delas atingiram, então vou ter os 3/5 contabilizando. Não vou, mesmo que EJ D e E vão para algum produto de conexão, caso elas não contabilizem ou atinjam a porcentagem necessária, elas não vão contabilizar para as EJs em produtos. Quando a gente fala sobre o CSAT dos produtos, é muito como se fosse um NPS normal. Só que diferente do NPS, ele é coletado de 1 a 5, e a gente vai mensurar a perspectiva do nível de satisfação do empresário júnior com aquele produto de conexão. Então, essa pesquisa será feita pelo portal BJ, e a pesquisa precisa ter, no mínimo, 70% de respostas. Então, 70% das pessoas que forem precisam responder para que aquele CSAT seja válido. Check. Todo mundo compreendeu? Ok, estamos calados, mas compreendemos até agora. Certo. Opa. Ok. E eu trouxe uma frase do Rogério Scher, para a gente começar a pensar um pouquinho, depois de falar sobre planejamento estratégico, sobre engajamento, sobre estímulo, sobre produto. Então, engajamento pressupõe um estado emocional com alto nível de comprometimento com alguém ou com alguma coisa, em uma visão de longo prazo. E é basicamente isso que a gente prega no MED. Então, no momento que a gente compreende o propósito do Brasil Empreendedor, que é o nosso propósito final, a gente consegue, de forma muito mais clara, compreender como podemos unir um grupo
e esse grupo ser capaz de alcançar resultados. E, a partir disso, a gente pode começar a falar um pouquinho sobre o planejamento da jornada de experiência e o que a gente precisa levar em consideração. É nessa perspectiva, a gente precisa definir muito claramente qual o foco do evento, o alinhamento estratégico desses produtos com a necessidade da rede. Gente, primeiro ponto, vocês são CEs, a maioria trabalha com evento, a maioria trabalha com produto. É nessa perspectiva, a gente precisa ter muito clara a compreensão das dores e necessidades da rede. Isso não é novidade, mas é sempre importante relembrar. Além disso, quando a gente constrói o evento, a gente não só tem que pensar, putz, o que é interessante, mas pensar, de fato, uma visão centrada no nosso público-alvo, que são as EJs. Então, obviamente, para a FEGENG, o público-alvo não são só as EJs, mas os núcleos. E é nessa perspectiva que a gente tem que pensar na rede. Então, o que é interessante para a rede? Eu sei que a rede tem, por exemplo, uma deficiência em vendas, mas como a rede gostaria de aprender sobre isso? Como ela engaja sobre isso? Como eu consigo desmistificar isso? E é nessa perspectiva que a gente começa a fazer a reflexão de como alinhar isso com o papel dos indicadores do evento. E já trago de forma muito clara, a construção da mensagem do foco, ele tem que ser de forma muito assertiva. E quando eu estiver passando esse PPT para vocês vão ter acesso a essas duas imagenzinhas que são ligadas diretamente a dois sites que vão esclarecer melhor. Mas, basicamente, é o briefing de experiência e a maturidade cultural. Ambos, eles conseguem direcionar para que vocês consigam fazer uma jornada muito positiva e construir esse pensamento estratégico para que isso potencialize a experiência, o propósito e, principalmente, o desenvolvimento da CJ. Então, o primeiro de tudo, é preciso você ter uma construção de buyer persona, ou seja, aquela persona que você quer que compre o evento, e é um pouquinho diferente da persona do seu evento. A principal diferença é que a persona do evento é quem você quer que o evento produza, enquanto que o buyer persona é quem você quer que vá para aquele seu evento. Então, é nessa perspectiva. Quando eu tenho a buyer persona, eu consigo entender como gerar valor para aquele evento e, principalmente, como eu consigo fazer trilhas que sejam interessantes. É nessa perspectiva que a gente pode utilizar de ferramentas como mapa de empatia e mapa de persona para facilitar essa jornada e essa construção. E, ao mesmo tempo, durante essa construção, a gente tem que ter uma grande noção. Como o Juninho está entrando, como o Juninho está saindo. Então, quais são os conteúdos que ele obrigatoriamente tem que assistir para ele sair daquela forma que eu quero? Quais são os estímulos que eu vou ter que colocar para que ele saia com um propósito reforçado, para que ele saia com uma perspectiva renovada? E é nessa perspectiva que a gente pode começar a conversar um pouquinho sobre como correlacionar com os indicadores. A gente viu, tem política de diversidade e inclusão, a gente tem engajamento com o MEC, a gente tem porcentagem de EJs na rede com presença nos eventos, nós temos CSAT. Como a gente faz para que tudo isso seja contemplado ainda no planejamento do produto? Eu trouxe algumas perguntas direcionadoras, elas não são as únicas, só alguns exemplos, e que obviamente podem direcionar vocês para essa construção mais assertiva. Então, poxa, qual é a presença média de EJs nos eventos de instância? Então, utilizar de base de dados históricos é sempre algo extremamente positivo. Então, você consegue mapear a tendência e, principalmente, compreendendo os fatores que levaram para aquelas tendências. Então, se eu enxergo uma tendência de que eventos do segundo semestre têm uma grande presença de EJs cluster 2 e 3, por que isso acontece usualmente? Será que as 4 e 5 não veem tanto valor no evento que eu estou produzindo no segundo semestre? Como é que eu consigo reverter isso? Para que você consiga sempre estar caindo o melhor número e o maior número possível de EJs. Quais são as principais objeções das EJs para a sua ausência? Levando em consideração e correlacionando com os dados históricos, eu consigo traçar uma... Como eu posso dizer? Eu ia dizer uma jornada, mas não seria. Mas uma contra-argumentação muito mais firme e sólida sobre como a gente pode estar rejeitando essas rejeições das EJs. Então, de forma muito mais fácil, a gente consegue fazer isso. E aqui, quando eu penso sobre diversidade e inclusão, e principalmente sobre como eu posso estar tornando o meu evento mais acessível, eu posso trazer como o meu público consegue participar dos meus eventos, mapeamento financeiro.
como é que está a situação atual das EJs? Ok, as EJs, elas estão com a maior parte da minha rede está zerada, está no vermelho, tem pouco dinheiro no caixa, fiz um mapeamento pelo conselho. Então, poxa, como é que eu consigo planejar meu evento para que ele tenha uma sustentabilidade? E não só uma sustentabilidade, mas que ele provenha lucros para a minha instância, de forma que ele não seja um ponto de negação financeira, mas ao mesmo tempo que ele oportunize essas EJs a participarem. E, além disso, o meu público se reconhece nos palestrantes do evento. Então, essa já é uma segunda perspectiva. O público-alvo das minhas EJs não se reconhece no evento, como é que eu vou estar... Opa, fala. Voltou? Eita, perdão, gente. Onde eu posso recomeçar? Show, perfeito. Então, basicamente, o meu público se reconhece nos palestrantes do evento, então como é que eu estou fazendo com que essa geração de valor seja completa não só pelo conteúdo, mas principalmente pela produção de lideranças que aquele evento vai gerar? E é nessa perspectiva que a gente vem no design de experiência. Primeiro de tudo, a gente precisa aprender a pirâmide de Glasser. Essa pirâmide é uma pirâmide de aprendizado, eu acredito que a maioria de vocês já conheça, mas é um método que relaciona o grau de aprendizado ao meio utilizado para aprender. E, gente, obviamente, vocês sabem, mas só reforçando, aprender não é decorar ou simplesmente memorizar. É experimentar, é fazer parte, é praticar. É colocar, de fato, na vivência e no dia a dia DJ. Nessa trouxe algumas possibilidades de a gente colocar em prática isso durante a jornada de experiência do evento. Então, quando a gente observa essa pirâmide, deixa eu só colocar aqui, ativar a caneta. Quando a gente observa a pirâmide, daqui, perdão, voltou, daqui até aqui, mais, aqui, são as partes passivas de aprendizagem. Então, apesar de elas terem uma possibilidade de aprendizado, é muito menor a capacidade de retenção delas. É somente quando a gente vem na discussão, na prática e no ensinamento que a gente tem esse aumento de aprendizagem, atingindo até mesmo os 90%. E é nessa perspectiva que, enquanto formadores de eventos, e principalmente formadores de propósitos e desenvolvedores da experiência, da vivência da rede, vocês têm que compreender o que vocês estão trazendo de estímulo para aquela rede. É nessa perspectiva que trago alguns exemplos, como ler materiais de apoio, artigos, plataforma, newsletter, como você está fazendo follow-up pós-evento para garantir que aquele Juninho está tendo todo o apoio possível. Vamos enviar material de apoio, vamos enviar artigo, vamos enviar plataforma. Toolkits manuais, com certeza, ajudam na hora da gente desenvolver a construção. Vídeos, seja Insta ou plataforma, e palestras expositivas vão facilitar a visualização e a própria compreensão daquele conteúdo. E quando a gente olha para discutir, praticar e ensinar, a gente tem aquários, rodas de conversa, brainstorming de ideias, work café, são possibilidades de pauta que a gente pode estar desenvolvendo. E na parte de prática, workshop e construção guiada são coisas que eu sugiro de forma muito veemente. Isso sempre acaba possibilitando e auxiliando essa estratégia ser cada vez mais adentrada dentro da IJ, e, obviamente, os cases são uma grande possibilidade de ensinamento. E, com certeza, que o Juninho tenha insight e tire o que ele pode tirar daquela palestra. E é nessa perspectiva que a gente começa a definir a experiência. Então, ok, eu sei como o Juninho aprende, eu sei os dados da persona, eu sei quais são os pilares, eu sei qual é o meu foco. Então, massa, qual experiência que eu quero que seja passada? Então, trago algumas metodologias muito básicas, como os 4 aspectos experimentais, que eles são levantamento de possíveis ações
que podem ser realizadas em diferentes formatos. Então, durante uma pauta, será que eu consigo trazer uma pauta que o tema é sobre, não sei, Vocês são a Maré Vermelha? Será que a gente consegue ter um perfume do mar? Para que, quando seja uma pauta da FEGENG, todo mundo já consiga associar a maré? Poxa, será que a gente consegue colocar uma questão mais sensorial também de sons, de toda vez que o time FEGENG ou entrar, a gente coloque som de ondas quebrando para correlacionar a isso, para que o Juninho não só veja, mas ele se sinta dentro daquele conteúdo? Fichas referenciais, muito voltado para levantamento de ideais do que eu quero atingir no meu conceito mais abstrato, para que isso consiga tornar pragmático. Então, no meu conceito abstrato, eu quero que o Juninho saia com o olho brilhando. Lindo, mas como eu coloco isso de efeitos práticos numa pauta de vendas? Então, a ficha referencial vai trazendo não só pautas que você considera que trazem um brilho no olho, mas ações que podem facilitar o desenvolvimento do brilho no olho no Juninho. E, obviamente, por fim, a estratégia de conteúdo. Eu peço perdão, eu acho que eu esqueci de colocar, mas a estratégia de conteúdo basicamente traz sobre a perspectiva de como você vai estar alinhando aquele conteúdo com a experiência do participante, do congressista. Então, durante toda a jornada, aquela pauta, como ela se encaixa. Porque, obviamente, a gente tem que compreender que não é um quebra-cabeça, mas... Opa, perdão, não é algo vazio, mas, de fato, é um quebra-cabeça. E trago uma frase muito impactante, que quando eu estava ainda na RN, quando eu estava enquanto coordenador de um evento, eu tive a oportunidade de ler, e eu fiquei muito impactado, porque relembrou um pouquinho da responsabilidade da gente enquanto distância. Lembre-se que um empresário júnior que passa por um evento vazio, ele sai rápido do MED. Então, acaba que reflete a nossa responsabilidade não só perante o desenvolvimento do movimento Empresa Júnior, mas compreender que, ao desenvolvermos as pessoas, a gente acaba desenvolvendo o MED. E foi falado pela Juliette Knupp, que foi desenvolvimento da rede na BJ em 2016. E quando a gente fala sobre a aplicação de diversidade e inclusão, pensamentos que precisamos ter quando estivermos construindo. Antes de entrar nesse tópico, eu queria verificar. Gente, alguma dúvida até agora? Tamo check, tudo bem, não travei mais, microfone top. Eu amo, mas tá rolando bem ou tá... Ai, não, ai, não. Voltou a câmera agora? Ai, gente, eu tô tão bonitinho hoje. Odiei. Mas tudo bem. Eu me arrumei toda, eu tô com a camisa do Futuro do MED. Que ódio. Bora lá. Quando a gente fala sobre diversidade, sobre inclusão, a gente sempre pensa na primeira coisa que vem à mente. São aquelas pautas e trilha de conhecimento de atração de pessoas diversas. Obviamente, eu acredito que todo mundo já viu essa pauta. Mesmo que sejam por diversos atores diferentes, acaba que a gente vai vendo algumas estratégias já repetidas e conhecimentos repetidos. E aqui eu não trago um apelo para, oh meu Deus, nunca vamos colocar, porque como o MEG ele é cíclico, as pautas também devem ser. Então a gente sempre deve estar trazendo sobre como atrair pessoas de grupos subrepresentados. Mas, além disso, o que a gente pode trazer de conteúdo coerente? Como é que a gente pode correlacionar vendas e diversidade e inclusão? Como é que a gente pode correlacionar gerenciamento de processos e diversidade e inclusão? Como é que a gente pode relacionar representatividade perante agente do ecossistema e diversidade e inclusão? Como a gente sai do raso? Além disso, quando a gente fala sobre incentivos para as EJs, como a gente pode incentivar de forma pragmática e reconhecer a diversidade das EJs? Será que é por meio de edital de cases? Será que é por meio de algum tipo de reconhecimento na hora do palco das EJs? Será que existe
não sei, um desconto para as EJs que atingirem os maiores porcentagens de indicadores? Não sei. Então, são ideias que podem ser aplicadas. Quando a gente olha para a sustentabilidade do evento, nesse planejamento financeiro daquele evento, a gente consegue colocar acessibilidade para as EJs que não conseguiriam levar nenhuma? A gente consegue conseguir colocar algum tipo de acessibilidade para pessoas que não residem na cidade que o evento vai colocar, para a gente conversar com o conselho daquele núcleo, daquela federação, para que de forma pragmática a gente consiga acessibilizar, incluir pessoas dentro do evento. E é nessa perspectiva que a gente chega no último ponto. Como é que a gente conecta diferentes realidades de uma mesma rede e o planejamento estratégico? Como é que a gente faz com que toda a diversidade de pessoas e a diversidade de mentalidade compreenda e potencialize a estratégia do novo planejamento estratégico do triênio? Como a gente consegue conectar todo esse conteúdo para que não só ele ressoe na parte técnica, mas ele ressoe também no propósito. E um grande tópico que eu trago que pode facilitar a execução disso é um conceito, não é uma ferramenta especificamente, mas o mapa conectivo, ele basicamente traz a perspectiva de que o evento é como se fosse aquelas camisetas hip tie-dye, que você vai, coloca um monte de tinta, pinta tudo e mostra, que aí fica um monte de cor junta, fica aquele círculo colorido. E é basicamente isso que o Juninho tem que experimentar. Então, como é que eu faço isso na minha jornada? Como é que eu garanto que não só ele vai ter uma experiência de vendas, uma experiência de projetos, uma experiência de diversidade e inclusão, mas ele vai ter a experiência, vou chutar aqui o nome de um evento, EGENG, Encontro EMEG, perdão, do EMEG. Vamos supor que... Como é que ele vai ter experiência MEG? E qual é a experiência MEG? Como a experiência MEG se conecta na estratégia do ano? E como eu quero que ele experimente isso? De forma muito pragmática, de forma muito conteudista do que ele vai estar vivendo durante aquele momento. E é nessa perspectiva que acaba sobre o conteúdo. Eu espero que vocês tenham compreendido não só o planejamento estratégico, mas como abordar ele durante a construção do evento. E eu queria ouvir de vocês um pouquinho. Poxa, Davi, fiquei com dúvida. O que eu faço? E tá tudo bem se a gente não tiver dúvidas, tá? Pode falar, Everton. Oi, Davi, tudo bem? Tudo, Divo. Muito obrigada pela pauta, viu, sobre o PE também. Eu tenho uma dúvida relacionada ao primeiro indicador de lideranças na batalha de lideranças protagonistas, né? Que é em relação ao CSAT, né? Então, como que a gente pode estar agregando esse CSAT aí nesse sentido para as nossas assim, EJs e também produtos que a gente está elaborando para a nossa rede, e como que a gente incorpora isso na nossa jornada também, nesse sentido da rede como um todo. Perfeito. Quando você fala incorporar, ainda nesse ano, né? Já para preparar a rede para o próximo? Isso mesmo, como uma educação prévia para a gente preparar a nossa rede, incorporando também as RRs, né, que a gente ainda tem como ponto de contato aqui na FEGENG, já preparando a nossa rede para o próximo ano, para eles viverem o PE novo. Perfeito. Diva, só me esclarece, o que é RR? RR é reunião regional, são as reuniões regionais dos núcleos. Divos também. Show. Primeiro de tudo, quando a gente pensa sobre o indicador de CSAT, a gente tem que compreender como as EJs compreendem ele. As EJs compreendem muito na perspectiva de soluções inovadoras, eu tenho que coletar o CSAT para que aquela solução seja inovadora. Massa. Aí começa a educação. Todas as EJs da nossa rede sabem como coletar o CSAT? Todas as EJs compreendem o 1 a 5? O que cada nota significa? Ok, compreendem. Será que vale a pena, sei lá, durante os avisos, em cada um dos dias dos eventos, ou cada uma das jornadas, a gente começar a trazer para as EJs? Galerinha, gatinhos, gatinhas, vamos lá. Como é que vocês estão sentindo satisfação nos eventos?
Aí, quem está sentindo satisfação 3, levanta a mão, 4. Vocês podem quebrar e não formalizar tanto, para que aos poucos eles vão compreendendo aquele indicador. Como ele só começará a contabilizar a partir do próximo ano, facilita um pouquinho para que vocês tenham essa liberdade de ensinar e principalmente interagir com isso. E, gente, relembrando, esse indicador, como ele vai ser coletado pelo Portal BJ, vai facilitar muito, já que usualmente a gente valida pelo Portal BJ os inscritos, então eles vão receber, todos os inscritos, pelo e-mail, a coleta do CSAT, então já vai facilitar essa compreensão. Vi aqui uma pergunta. Ops, não era pergunta, mas, gente, para contabilizar sua meta de membros colaborativos, respondam ao NPS, viu? Tal qual o CSAT, extremamente importante. Falando em CSAT. Total. Perfeito. Eu acredito que não. De fato, a batalha, ela facilita, ela veio, de fato, um novo planejamento estratégico, veio para simplificar vários dos indicadores que a gente já trabalhava, então não existe tanta complexidade. Mas, gente, fico super à disposição para caso vocês queiram retirar futuras dúvidas, me chamar para qualquer coisa. Eu estou no grupo das instâncias, o pessoal da FEGENG tem meu número, então fico super à disposição para qualquer coisa, tá bom? De novo, gostaria muito de agradecer ao convite, a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o futuro do MEG, sobre esse projeto tão bonito e que eu acredito tanto. Boa noite, gente. Boa noite. Até mais, gente. Boa noite.